Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Drive Home mais uma vez. E hoje eu vim mostrar um carro que para vocês talvez já seja conhecido, mas é um pouquinho diferente do modelo que a gente teve no Brasil. Vocês lembram do Kia Soul? Ele foi vendido aqui no Brasil até 2018, mas esse aqui é um modelo 2022 que não é mais vendido no Brasil e que tem algumas diferenças muito interessantes. Bora pro vídeo que eu conto para vocês em todos os detalhes aqui direto dos Estados Unidos. Vocês devem se lembrar que na época que o Soul foi vendido no Brasil, o principal diferencial do carro, sem dúvida alguma, era o design excêntrico, talvez. Ele era um carro que estava praticamente numa categoria que só ele competia. É um carro meio minivan? É, mas é um carro bem diferente do Fit, né? Talvez o modelo mais próximo que a gente tenha tido do Brasil dele foi o Citroën C3 Picasso. Ele foi vendido no Brasil na primeira e na segunda geração, sempre com motor 1.6 Gama, o mesmo motor aí do HB20, do Cerato e de vários outros carros da Kia e da Hyundai no Brasil. Só que agora aqui na terceira geração, além do motor 1.6 Gama aspirado, ele também tem outras duas opções de motorizações bem interessantes. O primeiro é o motor 1.6 Turbo, isso mesmo, o mesmo motor que a gente tem na Tucson no Brasil, que faz com que ele tenha mais de 200 cavalos, é um carro realmente muito potente. E a outra opção é esse aqui, o 2.0 da família Nu, o mesmo motor que a gente tem no Creta brasileiro, só que aqui, ao invés de vir equipado com uma transmissão automática de 6 marchas, ele tem uma transmissão CVT. É a primeira vez que eu vou conseguir dirigir um carro, seja da Kia ou da Hyundai com câmbio CVT, e eu estou especialmente curioso para entender como que ele foi casado aqui com o Kia Soul. E é claro, além das versões a combustão, ele também é vendido com motor elétrico na Europa e também em outros mercados. Mas aqui nos Estados Unidos, só opções de motores a combustão. E o design, como você pode ver aqui, continua com o mesmo estilão do Soul de sempre, né? Continua com esse estilo meio caixotinho, né? Com um bom espaço aqui na traseira. É um carro de um porte muito parecido, um carro aqui com dimensões de um hatch compacto, um pouco mais gordinho, né, com 1,80 m ali de largura, então um carro com boas dimensões. Mas nessa terceira geração ele ganhou alguns detalhezinhos ali de design que colocam ele um pouco mais em linha com o que a gente vê em carros modernos, agora dos últimos anos. E o primeiro elemento de design que o Soul usa aqui nessa terceira geração, que está muito na moda, são esses faróis divididos em dois pedaços, né? A gente tem alguns carros no Brasil que tem esse mesmo estilo, né? O Kwid, a Toro. Então o farol de fato fica aqui na parte de baixo e aqui você tem só o DRL, uma luz de posição. Eu acho que fica bonito, né? Ele fica com essa bocona ali na parte de baixo. Tem uma modernizada ali no carro, né? Mantendo aqui o estilão de caixote, mas com um visual mais bacaninha. Essa versão aqui é a versão quase de entrada do modelo. Então você pode ver que ela não tem rodas grandes, ela não tem nenhum artifício de design muito diferente, mas nas versões topo de linha, as versões esportivas com motor turbo, você tem vários detalhes aí. E também, nessa geração, a Kia fez uma versão esportivinha ali do Soul, meio off-road, que também ficou com um design bem interessante, mas que no facelift que ele sofreu em 2023, ele deixou de existir. E aqui na traseira, né, continua com a traseira quadradinha de sempre, mas com essas lanternas muito interessantes. Reparem, elas são aqui ligadas na parte de baixo por essa barra preta. Isso já é um elemento que está muito na moda, né, aqui nos carros nos últimos anos. E repare como ela vem subindo, olha. Você tem a lanterna aqui embaixo, ela vem subindo aqui pela lateral do carro e ela se une aqui nessa placa vermelha em cima, olha, com o brake light. Essa parte toda aqui, olha, é só um elemento de design. Isso aqui não acende, tá? Mas eu acho que ficou muito bacana. Deu uma traseira bem curiosa aqui para o Soul, que ele continua sendo um carro com visual bem diferentão, diferente de tudo, seja no Brasil ou seja para os padrões americanos também. E sendo um carro aqui, né, com esse design monovolume, o espaço do porta-mala é bem bacaninha, né? Você tem um porta-mala bem fundo, né? Então repara, tem um espaço aqui bem grande pelo lado de dentro. Você tem também os bancos ali bipartidos que podem ser descidos, né? Você tem aqui essa separação para você colocar aqui mais alto, né? Então você rebate o banco e ele fica plano. Então um carro que continua sendo bem prático e, bom, vamos falar lá dentro também um pouco como que é. E antes que eu me esqueça, né? Reparem só o puxador aqui da tampa. Ele é um puxador aberto aqui, olha, você consegue colocar a mão por dentro e puxar. Eu achei isso
muito legal. Nunca tinha visto nenhum outro carro que tem esse mesmo puxador. E sentar aqui no interior do Soul é uma experiência que remete a muitos elementos que a gente também tinha na primeira geração do modelo. Então, o primeiro delas é esse volante, né? Um volante que tem 3 bolinhas aqui, né? Bem parecido com o design que a gente tinha na primeira geração. O interior todo aqui do painel, né, também continua com esses elementos redondos e tudo mais. Só que, claro, a gente está falando de um carro muito mais moderno, um carro aqui, nesse caso, modelo 2022. Então você já tem aqui uma central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay e alguns equipamentos de segurança também que a gente nem sonhava em ter lá no modelo que a gente teve no Brasil em 2012 e a 2018. Então ele tem cruise control adaptativo, ele tem frenagem automática, tem várias outras coisas aí interessantes desde os seus modelos de entrada. Mas e lá atrás? Como será que é? Olha, sinceramente, eu só tenho elogios ao espaço aqui traseiro do Soul. Reparem aqui como que minha perna, olha, o banco está configurado para mim, que tem 1,77 m, ainda tem uns 8 dedos de espaço entre meu joelho e o banco da frente. E repara só, olha o túnel central, é praticamente plano, olha. Praticamente o carro não tem túnel central, então isso é muito interessante, porque faz com que você consiga levar 3 pessoas aqui com muito conforto. É claro, não é um carro muito largo, né? É um carro, para os padrões americanos, considerado subcompacto, para o padrão brasileiro seria um compacto. Mas é um carro que consegue levar 3 pessoas aqui com um conforto excepcional, até surpreendente. E é claro, né? Como ele tem esse design caixotinho, né? Olha o espação que eu tenho na minha cabeça. Então, realmente, é muito bom mesmo. Talvez uma crítica que eu tenho aqui, né? Que inclusive é uma característica lá do banco da frente também, é que os bancos como um todo do carro ficam numa posição um pouco mais baixo. Então, isso faz com que seu joelho fique um pouquinho dobrado aqui, olha, repara, eu não tenho um apoio muito bom para minha coxa, que eu até consigo compensar esticando a perna aqui, olha, mas ainda assim fica um espacinho. E como eu tenho muito espaço aqui para a cabeça, né, o banco poderia ficar numa posição um pouco mais alta. Lá na frente também, eu tenho uma posição de dirigir super baixa, que para mim é bom, mas pensando aqui na proposta de ser um carro um pouco mais utilitáriozinho e tudo mais, poderia ter também uma posição de dirigir um pouquinho mais alta. Pode então dar a partida aqui no Kia Soul e contar para vocês um pouquinho de como que é a sensação de dirigir aqui esse carro bem peculiar aqui da Kia. Primeiro de tudo, né, vamos aproveitar que eu estou parado aqui no estacionamento. Enquanto eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre o carro, reparem como que é a estrutura desse estacionamento. É muito coisa de filme americano, sabe? Achei bem curioso de conhecer, né? Então, um estacionamento aqui de vários andares. Mas bora lá. Falando aqui um pouco sobre o Kia Soul, né? Eu já tive um Kia Cerato, então já tenho muita familiaridade aqui com carros da Kia. Já testei aqui pro canal HB20, novo, antigo, já testei o Creta. Então, toda essa família de modelos aqui da Hyundai não são novidades para mim. Mas o Kia Soul especificamente, né, mesmo na primeira e na segunda geração, eu nunca tinha dirigido. E olha, eu assumo que eu fiquei surpreso aqui com algumas coisas desse carro. A primeira coisa que eu fiquei surpreso é como que a posição de dirigir dele é surpreendentemente baixa, né? Eu já tinha comentado isso com vocês aqui, mas eu vou reforçar um pouquinho porque é uma coisa realmente bem peculiar e que eu realmente não esperava. Quando eu falava do Kia Soul, eu sempre vinha na minha memória muito do C3 Picasso, que era um carro extremamente alto, né? Um carro que alto num nível que chegava a ser desconfortável, né? Alto que você ficava parecendo que o carro tinha sido elevado sem muito critério, né? Muita lógica utilizada por trás. E eu acho que aqui o Kia Soul, eles não fizeram isso, eles optaram por continuar deixando o carro bem baixinho, né? Então ele não tem aquela característica de carro elevado que a gente tem no C3 Picasso, o que eu pessoalmente acho mais confortável. Acho que é um carro muito mais gostoso de dirigir, gostoso de ficar sentado por conta disso, se comparado ao C3 Picasso. Mas, além do fato aqui dele ser um carro de posição de dirigir mais baixo, todo o resto da ergonomia dele é muito bom. Então reparem, você tem aqui ajuste de altura do cinto de segurança, você tem aqui no volante ajuste de profundidade e de altura.
É um carro com bancos muito confortáveis, não são bancos muito largos, o que é até uma coisa curiosa, né? Geralmente aqui nos Estados Unidos os carros costumam ter um banco um pouco maior, né, para você acomodar pessoas maiores, e o Soul não, ele tem um banco bem estreitinho, um banco que te abraça muito bem. Mas realmente uma surpresa positiva. E passando aqui um pouco da ergonomia, né, falando de outras características aqui do carro, primeiro de tudo, esse motor é muito, mas muito bom. De verdade, eu fiquei surpreso, né? Esse motor 2.0 já era excelente no Creta. E eu acho que o Soul, por ser um carro um pouquinho mais leve, ele ficou ainda melhor. E esse câmbio aqui, CVT, foi talvez a cereja do bolo, a grande surpresa que eu tive aqui hoje. Além desse câmbio CVT, ele também tem nas versões aspiradas o câmbio automático convencional. E ele tem também o câmbio automático de dupla embreagem para os motores turbos. O que faz totalmente sentido, né? O dupla embreagem, um câmbio um pouquinho mais trancudo, né? Para uma versão um pouco mais esportiva, enquanto o CVT aqui é uma versão um pouco mais razoável, aqui, um pouco mais pensando no consumo de combustível. Mas um carro realmente muito interessante aqui de dirigir quando o assunto é o conjunto mecânico. Mas além disso, suspensão dele. É uma suspensão um pouquinho mais durinha, mas eu não sei dizer se isso é por uma característica aqui do mercado americano ou por uma característica do Kia Soul, né, como modelo propriamente dito. Porque aqui nos Estados Unidos, no geral, os carros são um pouquinho mais durinhos mesmo, né? Acho que eles sofrem menos aqui com buracos do que as nossas ruas brasileiras, então é de se entender que os carros sejam um pouquinho mais rígidos, né? Isso faz com que ele seja mais gostoso de dirigir, melhor em altas velocidades. Aqui tem muitas highways, né? Muitas grandes estradas, então faz parte da proposta do carro. Acho que para o padrão brasileiro é um pouco dura demais. Mas, fora isso, né? Vou dar uma pequena acelerada aqui para vocês verem. Olha o CVT. Ele tem a característica de segurar a marcha, então você percebe que o funcionamento é um claro funcionamento de CVT, mas quando você exige um pouquinho mais dele, ele começa com as trocas manuais. Quando você coloca no modo esporte aqui, né, ele é um câmbio automático que simula 7 marchas, né? Então você consegue trocar aqui uma a uma através da alavanca aqui para frente e para trás. E nesse modelo aqui ele fica com as marchas realmente travadas, né? Se você manda aqui para o S, mesmo que você não faça trocas manuais, ele sempre vai ficar com aquela característica mais justinha, né, de um câmbio automático com 7 marchas definidas. Achei muito interessante, acho que é uma solução legal para você ter melhor autonomia, menor consumo de combustível quando você quer, e ao mesmo tempo você ter aqui um rodar um pouco mais confortável quando você está falando aí de velocidades mais altas ou de uma estrada, alguma coisa desse sentido. Direção aqui é uma direção elétrica, né, nenhuma novidade, acho que hoje praticamente todos os carros já têm esse tipo de configuração de direção. É uma direção realmente sem características a elogiar ou a criticar. E a mesma coisa eu falo sobre os freios, né? Tudo funciona muito bem, então freio, acelerador, todos bem convencionais, sem nenhum destaque, mas bem legal. Achei um carro bem interessante de dirigir, uma experiência muito bacana aqui. Só que, bom, será que ele caberia no mercado brasileiro? Bom, então essa foi a avaliação aqui da terceira geração do Kia Soul. Eu pessoalmente achei um carro muito bacana. Gostei pra caramba do espaço interno, gostei da dirigibilidade, achei um carro confortável, um carro com excelente motor 2.0, um câmbio CVT que também funciona muito bem. Mas esse carro compartilha a mesma plataforma com o Hyundai Kona, um outro modelo que já passou aqui pelo canal alguns meses atrás e que eu pessoalmente acho que, além de muito mais bonito, é um carro que se encaixaria muito melhor no mercado brasileiro. O brasileiro gosta muito de SUV, né? Esse estilo meio minivan aqui está saindo de moda. C3 Picasso saiu de linha, até o próprio Fit, que era um sucesso, também saiu de linha e foi substituído por um hatch, né? O novo City Hatch. Então o Kia Soul ficaria um pouco perdido no nosso mercado, além de ser um carro muito caro, né? Um carro que hoje só é fabricado na Coreia, então seria um carro importado que teria praticamente o mesmo peso de um Sportage, mais caro do que o Creta. Então, um carro muito interessante, uma experiência muito legal de conhecer, mas meu veredito final não cabe no Brasil. Bom, e essa foi apenas a minha primeira viagem aqui em 2023 para os Estados Unidos.
Estarei de volta aqui daqui a alguns meses e quero saber quais outros modelos vocês querem que eu grave. Vou fazer uma listinha aí com os carros pedidos pelos seguidores e, quem sabe, eu não trago eles aqui no canal daqui a alguns meses. Então, não deixe de se inscrever, deixa o seu joinha e a gente se vê novamente, seja num sábado ou numa quarta-feira, aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.